seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não. A Bíblia proíbe qualquer outra forma de resposta? Hoje abordaremos um tema que gera polêmica dentro e fora da igreja. Mateus 5,37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Muitas pessoas interpretam essa passagem como uma proibição absoluta contra qualquer resposta que não seja um simples sim ou não. Alguns argumentam que fazer juramentos pode justificar respostas ou até mesmo dar explicações mais longas seria pecaminoso. Mas será que essa é a verdadeira interpretação do texto? O que Jesus realmente quis dizer? Vamos analisar o contexto bíblico e histórico dessa passagem para trazer uma resposta reformada e detalhada. Vamos iniciar com o contexto de Mateus 5,37. Para entender essa passagem corretamente, precisamos analisar o Sermão do Monte, onde Jesus está ensinando sobre o caráter do verdadeiro discípulo. Mateus 5, dos versículos 33 ao 37. Outro sim, ouvistes que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás ao Senhor teus juramentos. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, vosso falar sim, sim, não, não, porque o que passa disso é de procedência maligna. Bem, o que Jesus estava combatendo aqui? Na época de Jesus, os fariseus tinham uma tradição corrupta sobre os juramentos. Eles haviam criado um sistema onde os certos juramentos eram considerados válidos e outros não, dependendo das palavras usadas. Por exemplo, se alguém jurasse pelo tempo, o juramento poderia ser quebrado, mas se jurasse por ouro do templo, era obrigado a cumprir, lá em Mateus 23:16. Jesus está combatendo essa hipocrisia, ensinando que o verdadeiro discípulo de Deus deve ser uma pessoa de palavra, sem precisar recorrer a juramentos complicados para provar a sua honestidade. A Bíblia proíbe todo tipo de juramento? Se interpretarmos Mateus 5:37 de forma absoluta e literalista, isso significaria que nenhum juramento seria permitido, nem mesmo em tribunais ou casamentos. Mas será que essa é a verdadeira intenção do ensino de Cristo? Vamos ver o que a Bíblia diz? Se jurar fosse pecaminoso, então o próprio Deus teria pecado. Mas a Bíblia nos diz que Deus fez juramentos para confirmar suas promessas. Lá em Hebreus 6, dos versículos 13 ao 17, diz o seguinte: pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Pelo que, querendo Deus mostrar mais abundantemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu conselho, se interpôs com o juramento. Deus jurou por si mesmo para garantir a promessa feita a Abraão. Jesus não condenou juramentos justos. Quando Jesus foi interrogado lá pelo sumo sacerdote, ele não se recusou a responder sob juramento. Isso vemos lá em Mateus 26, dos versículos 63 ao 64. E o sumo sacerdote disse-lhe: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Se todo juramento fosse errado, Jesus teria corrigido o sumo sacerdote, mas ele respondeu, aceitando a forma solene da pergunta. Paulo também fez juramentos. O apóstolo Paulo, que ensinou a sã doutrina,
a doutrina cristã com profundidade, fez juramentos em suas cartas. Romanos 1:9 diz o seguinte: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço a menção de vós. 2 Coríntios 1:23. Invoco a Deus por testemunha sobre a minha alma, que para vos poupar não tenho ainda ido a Corinto. Se Mateus 5:37 fosse uma proibição absoluta, então Paulo estaria pecando a fazer esses juramentos, mas sabemos que ele não pecou. O verdadeiro sentido de Mateus 5:37, com base na análise bíblica, entendemos que Jesus não estava proibindo todos os juramentos, mas combatendo a hipocrisia farisaica, juramentos manipulados, ensinando que o cristão deve ser alguém de palavra sem precisar recorrer a juramentos para ser confiável e rejeitando juramentos frívolos, que são desnecessários. O ponto central do ensino de Cristo é: seja o vosso sim, sim e o vosso não, não. Ou seja, seja honesto. Se você disser sim, cumpra. Se disser não, mantenha a sua palavra. Bem, respostas para quem usa Mateus 5:37 fora do contexto. Se alguém disser que o que passar disso é de procedência maligna, significa que qualquer explicação extra, juramento ou justificativa é pecado. Aqui estão algumas respostas bíblicas. Se explicar algo além de sim e não fosse pecado, Jesus teria pecado, pois ele frequentemente explicava as suas palavras. Ele dava além do que ele disse. Segundo, Deus fez juramentos. Se jurar fosse errado em todos os casos, Deus teria pecado. Hebreus 6:13-17. Paulo fez juramentos, invocou Deus como testemunha várias vezes. Romanos 1:9 e 2 Coríntios 1:23. Se todo juramento fosse pecado, então não poderíamos fazer votos matrimoniais ou promessas solenes em tribunais. Bem, qual a conclusão? Qual o equilíbrio bíblico? O ensino de Jesus em Mateus 5:37 não proíbe toda forma de explicação ou juramento, mas nos ensina que o cristão deve ser uma pessoa de palavra, sem necessidade de recorrer a artimanhas para ser acreditado. Também nos ensina que juramentos solenes e justos são permitidos, desde que não sejam manipulativos ou desnecessários. Mas nos adverte contra os juramentos frívolos, desnecessários, exagerados, desonestos, são errados. E o que o cristão não deve ser alguém de lábios dúbios, ou seja, que promete e não cumpre. Então, dizer que toda explicação extra é de procedência maligna é uma interpretação errada do texto. Se essa exposição te edificou, curta, compartilhe e se inscreva no canal.